Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, e é muito importante a sua companhia, porque esse programa existe por causa de você, para que nós juntos façamos uma experiência maravilhosa com a palavra de Deus viva e eficaz, que nos é oferecida cotidianamente pelo próprio Senhor. E é Ele que vai nos instruindo, é Ele que vai nos dando a graça de nós avançarmos na nossa vida com Ele, na sua santa palavra. Eu quero convidar você a, junto comigo, a suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a darmos prosseguimento ao estudo da Carta aos Hebreus, então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos, para a gente anotar o texto de hoje. Hebreus capítulo 6, é um novo versículo, novo capítulo na verdade, né? Versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. Então vamos ler juntos o texto. Por isso, deixando agora as instruções elementares sobre Cristo, elevemo-nos ao ensinamento perfeito, sem novamente pôr os alicerces. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Eis o que faremos, se Deus o permitir. Então, diante daquilo que nós estudamos no estudo anterior, sobre a incapacidade, né, de compreender, a lentidão de compreender por causa da imaturidade espiritual dos hebreus, daqueles que estão recebendo esse ensinamento, nós vamos perceber agora, né, o autor da carta aos Hebreus, dessa homilia, nos levando a essas instruções mais perfeitas, esse ensinamento mais perfeito. Saindo daquilo que ele até mesmo disse, que tinha que ficar ensinando os primeiros rudimentos da palavra, então aqui ele já está considerando que a palavra está fazendo o efeito de nos levar a um caminho de maturidade, né? Nós, no estudo anterior, percebemos exatamente isso, um chamado de uma maturidade, de um caminho mais organizado da vida espiritual, de uma vida interior mais aprofundada, em ascensão, rompimento com o pecado mortal, para que a nossa mente e o nosso coração se abra à revelação e ao entendimento de um ensinamento perfeito, não é? E aí ele vai começar, o arrependimento das obras mortas. Então é preciso que nós trabalhemos essa realidade, as obras mortas da carne. Nós precisamos nos arrepender de todas elas. E talvez parar diante de Deus, fazer um exame geral de consciência, e aí, se for necessário, buscar a confissão, porque ficaram coisas passadas de obras mortas e que a gente acabou não se arrependendo, se confessando, e aí vem a nossa memória pela graça do Espírito Santo e a gente se arrepende das obras mortas. Depois, o próximo passo, a fé em Deus. Essa fé que nós precisamos depositar todos os dias no Senhor. Eu e você. Esse crescimento em fé. A gente precisa ter a coragem de pedir para Deus todos os dias: Senhor, aumenta a minha fé. Se nós fizermos isso, nós vamos perceber um crescimento exponencial no nosso caminho de fé. Porque Deus não vai nos negar esse pedido. Porque aquilo que nós pedimos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação, Deus não pode negar. Depois ele vai falar a doutrina acerca dos batismos. Por quê? Existe o batismo de João, mas é o batismo instituído por nosso Senhor, em nome da Santíssima Trindade, que nós devemos assumir. Nós um dia fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for batizado só em nome de Jesus, o batismo é inválido.
porque tem que ser em nome da Santíssima Trindade. Então, ele quer ensinar, né, em relação a essa realidade dos batismos. O batismo de João, o batismo de Jesus, que é o batismo trinitário. Depois, a imposição das mãos. A imposição das mãos dentro da realidade do judaísmo, ela tinha várias facetas, mas no cristianismo ela tem duas funções. A primeira, de comunicar o Espírito Santo. Vamos lembrar, né? A imposição das mãos pedindo o dom do batismo no Espírito Santo. Um dia, possivelmente, você viveu isso. Eu vivi isso. Fiz um seminário de vida no Espírito, e aí um casal que estava na intercessão, na hora que eu fui, sentei na cadeira para receber a imposição de mãos, eles pediram o Espírito Santo sobre mim, e ali eu recebi o Espírito Santo. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Ali a minha vida mudou totalmente. Então, esse gesto da imposição de mãos é como se fosse uma transferência do poder de Deus, né, do Espírito Santo. Ela é simbólica, mas é um simbolismo atuante, não um simbolismo simplesmente dentro daquilo que é um símbolo, mas não diz nada. Não, a imposição das mãos, ela diz sim, é a transmissão do Espírito Santo. Mas existe um outro elemento da imposição de mãos que nós precisamos estar atentos dentro do cristianismo, que é a ordenação. A ordenação diaconal, sacerdotal e episcopal. Se você já participou de uma ordenação, você vai ver que vai ter o gesto da imposição de mãos. Quando é o diácono, é só o bispo que impõe as mãos. Quando é um sacerdote que está sendo ordenado, né, um diácono ordenado sacerdote, o bispo impõe as mãos, depois todos os padres, em silêncio, impõem as mãos. Com esse gesto simbólico, e volto a dizer, o simbolismo dentro da igreja, ele traz exatamente o sentido daquilo que está acontecendo. A gente impõe as mãos como transmissão do dom do Espírito Santo, do sacerdócio ministerial. Depois é feita a oração consecratória, não é? Sobre o eleito, aquele que está ali sendo ordenado, e vem a graça do Espírito Santo. E a gente participa do mesmo presbitério. Depois, a respeito da ressurreição dos mortos, não é? Porque há sempre esse questionamento em relação à ressurreição dos mortos. Ela se estabelecerá nos fins dos tempos, na verdade, no dia final, no dia do juízo final. Os mortos ressuscitarão, receberão um corpo glorioso. Então, é um ensinamento perfeito que nós precisamos estar atentos para não ficarmos, olha só, lembra da maturidade? A maturidade é saber discernir entre o bem e o mal, não é? Então, quando eu entendo a realidade da ressurreição dos mortos, já aniquilo definitivamente da minha vida qualquer dúvida em relação à reencarnação. Porque Jesus não se reencarnou, ele ressuscitou. E os mortos ressuscitarão. Não há reencarnação. As almas dos que morreram passam pelo juízo particular e elas esperam o juízo final para receberem o corpo glorioso. Então, quando a gente morre, a gente passa pelo juízo particular. Quem morreu com alguma impureza, né, vai para o purgatório, passa pelo purgatório e vai para o céu. Quem morreu purificado já vai direto para o céu. Quem morreu em pecado mortal, sem arrependimento, impenitente, vai para o fogo eterno, para a segunda morte, para o inferno. E no juízo final, quando os corpos ressuscitarem, a gente vai estar, aqueles que forem salvos no céu com o corpo glorioso e aqueles que foram condenados no inferno com esse corpo ardendo na chama eterna do inferno, eternamente. E eu sei que isso não é para mim nem para você. Nós somos cidadãos do céu e precisamos buscar isso. Mas ele está exatamente mostrando o ensinamento mais perfeito e que vai tocar no nosso coração. Meu irmão, existe eternidade no céu e eternidade no inferno. E olha um ensinamento perfeito que vai nos ajudar a discernir entre o bem e o mal, as nossas escolhas. Porque se eu vou ser julgado, né, e aí o último passo que ele traz aqui é o julgamento eterno. Se eu vou ser julgado, e se esse julgamento ele tem um efeito eterno, que santidade de vida, que homens nós devemos ser, virtuosos, que vivem uma vida espiritual robusta, que vive os sacramentos, que se confessa com frequência, que vai na missa, se possível diária, mas nunca falta uma missa dominical. Que homens devemos ser, que tem contato diário com a palavra, que reza o rosário, que tem intimidade com a Virgem Maria, que busca aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida.
então o julgamento será eterno. O nosso compromisso vai crescendo à medida que nós vamos conhecendo, vamos sendo capacitados, vamos saindo da lentidão de compreender. E a partir daí, nós vamos experimentando aquilo que Deus preparou para nós. E vamos ajudando as outras pessoas a chegarem também a esse nível de conhecimento mais profundo, que leva também a um nível de comprometimento mais assertivo e decidido. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Então, nós vamos ver no decorrer dos ensinamentos da carta aos Hebreus exatamente essa visão que o autor da carta aos Hebreus está nos dando. E ele diz: eis o que faremos se Deus o permitir. Qual é a mensagem que nós podemos colher desse texto hoje? Precisamos suplicar cotidianamente a graça de Deus para que atinjamos a maturidade e, com isso, compreendamos o ensinamento perfeito. Isso nos levará a uma vivência profunda da nossa fé e na adequação da nossa vida ao Evangelho e aos valores do reino, pois quereremos então a eternidade na presença de Deus. É exatamente isso. Se nós compreendemos o ensinamento perfeito, nós vamos também avançando nas nossas escolhas e na nossa própria decisão de seguimento pelo Senhor. Essa é a aplicação da vida, na vida, da palavra, não é? Nós vamos ressuscitar dos mortos, nós passaremos por esse julgamento eterno e por isso, meu irmão, minha irmã, já viver aqui na terra como é no céu. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por nos levar a um patamar mais elevado, no ensinamento mais perfeito, exatamente porque a sua palavra faz efeito na nossa vida e nós escolhemos, tomamos a decisão de viver esse caminho de maturidade de fé, onde essa maturidade de fé nos leva a uma compreensão mais elevada das coisas mais elevadas. E principalmente, Senhor, por essa graça do chamado que o Senhor nos faz hoje, de uma adequação da nossa vida aos valores do Evangelho e do seu reino, por conta desse julgamento eterno. Não por medo, mas porque nós sabemos qual é o caminho. O caminho é amar o Senhor acima de todas as coisas. O caminho é aplicar a sua palavra. O caminho é viver aquele que é o seu projeto para a nossa vida. O seu projeto é projeto de salvação. Muito obrigado por tocar em nós com a sua palavra e por fazer essa palavra se transformar em vida e vida em abundância, vida abundante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Este ofício da sua palavra nos transforma inteiramente, nosso Senhor e nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. E é exatamente isso, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra vai nos provocando a um caminho mais perfeito e nós também adentramos a ensinamentos mais profundos da nossa fé, onde nós saímos da superficialidade para entrar na profundidade do amor de Deus e de uma escolha definitiva por Ele, porque Ele tem para nós o céu, a vida eterna. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.